Talvez você esteja esperando uma mudança externa, fora de você, mas a grande verdade é que mudanças que transformam nossa vida acontecem aqui, ó, dentro da nossa mente e do nosso coração. Você já tentou mudar as coisas ao seu redor? Já ficou na expectativa de mudar as circunstâncias para viver um novo nível em Deus? Pois é. No vídeo de hoje eu quero te entregar aqui um segredo de como mudar a sua vida, de como sim é possível transformar a sua vida de dentro para fora. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então já se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui comigo. Vamos lá? Bom dia, mulheres! Eu sou Daniela Casanova, pastora e psicóloga, e no vídeo de hoje estamos começando. Esse é o primeiro episódio de uma nova série de vídeos que nada mais é do que o segredo para uma vida plena. E hoje eu quero te entregar um desses segredos. Eu quero falar para ti sobre como é possível você viver uma vida transformada. Como é possível você melhorar aquilo que já está bom na sua vida, e se tiver alguma coisa que não está legal, você pode sim transformar e fazer disso algo extraordinário. Eu tenho certeza que tem mulheres aqui me assistindo que tem alguma área específica da sua vida que não estão conformadas, que estão insatisfeitas, que você quer ver algo mais, quer viver algo mais, você sabe que pode melhorar. Tem alguém assim aqui? Então já fala ali nos comentários, porque eu quero ler, eu quero te conhecer, eu quero me aproximar de ti, ok? Vamos para a palavra de Deus. Hoje nós vamos usar a neurociência e a palavra de Deus, as escrituras, que tem exemplos, que tem histórias, que tem princípios de vida para todos os aspectos da nossa realidade. E eu quero trazer aqui a história de Paulo, está lá no livro de Atos. Lá no livro de Atos conta a história do apóstolo Paulo. Só que antes dele ser Paulo, ele era Saulo, conhecido como Saulo. E você sabe dessa história, ele era um homem muito cheio de conhecimento, um homem cheio de doutrinas, de conhecimento, de teorias. Ele era um homem muito estudioso, estudou aos pés do mestre Gamaliel, então ele conhecia o judaísmo em profundidade, mas ele era um soldado também. Ele perseguia cristãos, era o trabalho dele, ele era um homem, um general, e ele fazia tudo com muita excelência. E ele fazia tudo com tanta certeza de que aquela vida que ele levava era a vida correta. Aquilo que ele fazia era o melhor que ele poderia fazer, e ele fazia o seu melhor. Só que lá em Atos 9 conta que de repente, em um certo dia, onde ele estava indo fazer o seu trabalho, ele teve um grande encontro com Deus. E você sabe a história, diz que ele vinha, lá em Atos 9, versículo 3, diz que ele seguia a viagem, e quando ele estava perto de Damasco, então subitamente ele foi cercado por um resplendor, por uma luz do céu, e ao cair em terra ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Assediando e incomodando e me aborrecendo. Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões e ofereceres resistência inútil e perigosa. Ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres então que eu faça? E o Senhor respondeu: Levanta-te, vai para Damasco e lá te será dito o que fazeres. Os homens que iam com ele pararam, espantados pelo terror e ouvindo a voz, mas não vendo ninguém.
Então Saulo se levantou da terra e, abrindo os olhos, não conseguia ver ninguém. Guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E ele permaneceu 3 dias sem enxergar, e não comeu nada e nem bebeu nada. Até que então Ananias, o filho do Senhor, o Senhor disse-lhe em visão: Ananias. E ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor disse-lhe: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, e eis que ele está orando agora. Então, vou resumir o resto aqui. Então, Ananias foi, orou com Paulo, Paulo voltou a ver. E daquele momento em diante, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Ele foi transformado em profundidade para então se tornar o maior de todos os apóstolos de Jesus Cristo. Ele subiu de nível. Ele já vivia um nível de respeito, mas ele subiu de nível porque ele passou a fazer a vontade de Deus. Ele passou a viver o propósito nobre e real que Deus havia feito para ele. E o meu motivo de estar aqui é justamente te despertar e dizer para você, mulher, talvez essa é a resposta que você está pedindo em oração. Senhor, qual é o meu propósito? E pode ser que você, assim como Saulo está fazendo, vivendo, fazendo coisas, vivendo algumas repetições de comportamento, alguns padrões, que você acha que está bom, que está certo, mas Deus quer te levar para um nível maior ainda. E essa mudança, ela acontece rápido, porém nós precisamos nos permitir. Quem aqui está comigo? Se permita que Deus fale com você, permita romper. E eu não estou falando de um encontro assim como o do Paulo, que ele simplesmente caiu do cavalo, e isso pode acontecer na sua vida, você pode ter um encontro extraordinário assim como o Paulo, mas eu quero te dizer que mesmo que esse encontro assim não aconteça, há um encontro real e profundo que está acontecendo nesse momento, que é o Espírito Santo na tua mente, no teu coração, falando: minha filha, escuta, é possível você viver ainda melhor. É possível melhorar essas coisas que estão te deixando insatisfeitas. O milagre de Paulo não foi ele ter ficado cego e depois ter voltado a viver. O milagre de Paulo foi que a mente dele foi aberta naquele momento, porque naquele momento ele enxergou a verdade. Naquele momento ele foi confrontado e ele viu o que ele fazia de errado antes, e agora ele viu que havia um nobre e real propósito de Deus para a sua vida dali para frente. Faz sentido isso para você? Tem uma frase que eu gosto muito do Albert Einstein, e essa frase ela impactou a minha vida há muitos e muitos anos atrás. Ela foi uma chave para girar a minha mentalidade em muitas coisas. E essa frase diz o seguinte: uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Albert Einstein. Eu creio que por volta de 2008 eu encontrei essa frase e ela me encontrou. E isso me impactou profundamente, isso é verdade. E não é só Albert Einstein que diz isso. A própria palavra do Senhor diz isso. A palavra de Deus diz todas as coisas que existem hoje no universo, na psicologia, na ciência, nos negócios, na educação, tudo que é princípio de vida, de plenitude, de saúde, tudo que é princípio que te leva para cima, que te leva para o alvo, para o êxito, para o sucesso, a palavra de Deus já tem esses princípios, é só nós olharmos. E se eu estou falando com mulheres de Deus aqui, uau, você é uma privilegiada, dá um glória a Deus aí. Faz sentido isso que nós estamos conversando? Então já comenta aqui nesse vídeo, fala que o seu coração está queimando e que você vai viver o melhor de Deus nessa terra. É por isso que eu estou aqui, para te contar o segredo para viver uma vida transformada, o segredo para mudar a sua vida. Já deixa um joinha aí, ó, nesse vídeo, marca aí, ó, gostei, curti. Vamos ler aqui o próprio Paulo, esse homem que viveu toda essa transformação, ele disse lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, ele disse o seguinte:
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, em Cristo Jesus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem alguém aí que quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Tem? Amém? Então feche seus olhos um instante. Imagine você. Imagine você, a sua família, imagine aqueles que você ama vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que vontade é essa? Se você tiver um papel, uma caneta, escreva aí, bem grande, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim? O que Deus quer de mim? Será que Deus quer que você viva chorando, viva angustiada, viva inquieta, ansiosa, estressada, sem dinheiro, sem saúde? Será que é isso que Deus tem para você? Com certeza não é. E é possível sim você mudar. Por isso que essa série, agora que nós estamos começando, hoje eu vou falar o segredo da mudança. Mas depois eu vou te trazer outros segredos para você conseguir viver uma vida plena. Para você se apropriar dos princípios da palavra de Deus, que são para mim e para ti. Não há distinção entre nós. Faz sentido, mulher? Então vamos lá, se essa palavra está fazendo sentido, já deixa o teu like aí e comenta o que está fazendo sentido para você. Olha o que a neurociência diz. A neurociência, ela diz que nós temos uma capacidade cerebral chamada neuroplasticidade. É óbvio que nós somos um produto do meio que nós vivemos, que nós crescemos, da educação que nós tivemos. Então, tem pessoas que são desatadas para certas coisas, pessoas que conseguem viver mais além e outras menos. É como se fosse, eu vou pegar aqui minha água para mostrar para vocês. Ó, não vou fazer propaganda, né? Então aqui, ó, nós temos uma tampa que nos limita. Nós temos uma tampa que nos limita. E pessoas, tem algumas que têm uma tampa mais alta e outras mais baixa. E isso tem a ver com o ambiente que nós crescemos, fomos inseridos. Porém, é possível romper com essa tampa, independente de onde eu fui criada, independente de como eu fui criada. Eu posso, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Amém? E a neurociência diz que nós temos a capacidade da neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade de reprogramar o nosso cérebro, ainda que essas estruturas, essas tampas estejam lá dentro. Eu posso romper, eu posso crescer, glória a Deus por isso. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos Jesus, nós rompemos com tampas dentro da nossa mente. Rompemos com paradigmas dentro da nossa mente, mas isso é um processo. Então, você foi criada numa trilha de pensamento, de comportamento, de hábitos. E você se acostumou a andar por esse caminho. Mas hoje, eu estou te trazendo aqui a palavra de Deus, Romanos 12:2, e a neurociência, para confirmar para você. Talvez essa era a oração que você estava fazendo. Deus, será que é possível? Sim, é possível. Sabe por quê? Porque você pode reprogramar a sua mente segundo os padrões, princípios, valores do reino de Deus. E se você fizer isso, minha querida, você vai viver uma vida extraordinária. Não tem como. Não tem como não. Faz sentido isso para você? Você está comigo aqui? Então, nós podemos parar de repetir velhos padrões, caminhar por novas trilhas mentais, por novos pensamentos. Olha o que a palavra de Deus diz, tudo que é bom, que é puro, que é amável, que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, nisso está o vosso pensamento. Nós podemos escolher o que nós vamos pensar. E assim nós vamos fazer novas conexões neurais. Conexões neurais. E essas conexões neurais nos levarão a novas habilidades, novos hábitos, novas atitudes,
novos pensamentos, novas emoções e novos resultados na nossa vida. Isso faz sentido, isso é poderoso. Você conhece alguém que precisa dessa mensagem? Conhece alguém que precisa viver uma transformação? Envie esse vídeo para essa pessoa. Compartilha com alguém que você ama e que você quer ver ela vivendo o melhor dessa vida no Senhor. E eu quero te trazer agora aqui, para nós encerrarmos, 3 passos práticos para você colocar em ação. Porque eu não acredito numa mudança que não tenha ação. Para a gente realmente mudar, validar, nós precisamos ter ação. Nós somos corpo, alma e espírito. A nossa mente, ela tem pensamentos, crenças que despertam emoções em nós. Essas emoções, sensações, sentimentos, reações fisiológicas que, por conta disso, reagem através de comportamentos. Então é tudo simultâneo, não tem como só pensar coisa boa e não agir com coisas boas. Eu preciso sentir a vibração das coisas boas, eu preciso colocar em prática as coisas boas. Então o primeiro desses passos que eu quero te dizer é: substitua as mentiras pelas verdades. Quais são as mentiras que você tem deixado a sua mente se ocupar? Mentiras acerca da sua identidade, mentiras acerca da identidade da sua família, mentiras acerca da situação que você está vivendo. Olhe ao seu redor, anote num papel todas as coisas ruins que você tem pensado sobre você mesmo. Olhe para essas mentiras e para cada uma delas coloque uma verdade bíblica. Não a sua verdade, mas a verdade de Deus para você. Vá na Bíblia. Por exemplo, você pode pensar assim: eu não sou amado, ninguém me ama como eu sou. Você vai ler na Bíblia e vai ver: sim, o Senhor me ama. Eu fui escolhida desde antes da fundação do mundo. Lá em Efésios 1 diz isso. E eu fui escolhida, amada, aceita, adotada como filha. Você vai anotar. Entendeu? Segundo passo é: repita diariamente essas verdades. Faça dessas verdades uma declaração. Faça um checklist. Faça numa folha bonitinha. Coloca dentro da sua Bíblia. Cola no espelho do seu banheiro e todas as manhãs, quando você for escovar os dentes, você vai olhar as verdades de Deus sobre você e repita isso como uma declaração. Isso é fé. E a fé não é somente eu acredito no Senhor, amém. A fé é uma chave da neurociência para colocar em ação aquilo até que se tornar realidade. Isso é fé. É eu trazer à existência aquilo que ainda não existe. Talvez você ainda não se sinta amada, mas se você repetir isso tantas vezes, se olhando no espelho, isso é fé. É a palavra de Deus que está sendo dita ali. Você vai se sentir amado, eu tenho certeza, mas você tem que fazer. Parar com essa bobagem: eu não quero me expor, eu não vou comentar aqui nos comentários o que eu sinto, eu não vou contar para ninguém porque eu não quero me expor. E aí você fica aí. Se expõe assim e avance. Faz sentido para você, mulher? E o terceiro passo é: pratique uma nova ação. Então, pratique. O que você pode fazer? Vamos pegar esse mesmo gancho. Eu não sou amada e tal. Então se ame, se cuide, vá no salão de beleza, faça suas unhas, saia para cuidar do seu corpo, faça uma caminhada, vá fazer uma academia. Não espere pelos outros, pratique uma nova ação. A mudança que você tanto precisa está nas suas mãos. E a chave dessa mudança é mudar a sua mente. Faz sentido para você? Você gostou desse vídeo hoje? Eu espero que sim. Então, se você gostou, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e me ajuda, compartilha para 3 amigas importantes, para 3 mulheres que você ama do fundo do coração e diz para ela: eu estou compartilhando porque eu te amo. Então, recapitulando aqui, Paulo foi transformado porque ele encontrou Jesus, mas porque ele encontrou Jesus e Jesus transformou a mentalidade dele. Uma mente renovada é igual a uma vida transformada. E o segredo para nós mudarmos, mulheres, o segredo para a mudança que você
quer viver não está fora, não está em mudar de emprego, não está em mudar de cidade, não está em mudar de marido, não está em mudar de família, não está em mudar de casa, está em mudar a sua mentalidade e permitir que Deus faça essa transformação de dentro para fora. Digita aí nos comentários: quando eu mudo, tudo muda. Quando eu mudo, tudo muda. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Te espero, hein?